Olá, tudo bem, pessoal? Vamos continuar então falando agora propriamente da integração, tá? A gente vai começar falando de um conceito chamado integral indefinida, tá? É o que a gente vai ver hoje, mas basicamente a gente vai começar bem onde a gente parou na sessão passada, né? E a gente parou quando a gente falava, né, num termo chamado antiderivada. O que é a antiderivada? Né? Para que a gente possa continuar, a gente precisa saber, né, desvendar o que é a antiderivada. Então vamos lá. O termo anti já nos dá uma ideia, né, de que é uma espécie de contrário, né, ou volta, ou como vocês preferirem chamar. Tá? Aqui está a definição formal da antiderivada, tá? Que é a definição exatamente igual ao que vocês encontraram no livro. Tá? Eu vou ler ela aqui, mas obviamente eu vou explicá-la de uma outra maneira. Né? Então ela diz o seguinte, tá? Dizemos que uma função f é uma antiderivada, tá, de uma função f minúscula, tá, em um dado intervalo, se intervalo aberto, perdão, se f', né, ou a derivada da função f maiúscula, né, é igual a f minúscula, tá, para cada x neste dado intervalo. Tudo bem? Simples assim. Agora vamos traduzir isso, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, tá bom? A primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma relação, tá, entre f maiúscula e f minúscula, tá, para que a gente possa entender de fato o que está acontecendo. A primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça é que uma vai me levar na outra, assim como a outra vai me levar na uma. Tá? Então, como é que eu vou perguntar primeiro? Então, se f grande é a antiderivada, é natural que a gente pense primeiro na f pequena, para daí sim encontrar a nossa antiderivada. O que a gente tinha antes era um processo contrário. A gente tinha uma função e queria encontrar a derivada, agora eu quero encontrar a antiderivada. E como o termo já está dizendo, tá, é um processo contrário. Né? Então, se a gente pensa de uma maneira contrária, qual é a função que tu deriva e que resulta em 2x? Né? Só pode ser a função x². Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui? Eu sei que se eu derivar x², eu vou cair em 2x. Assim como eu sei que se eu fizer a antiderivada de f minúscula, onde essa f minúscula é 2x, eu vou voltar para x². Tudo bem? Assim, ou melhor, dessa maneira eu posso pensar em várias outras situações. Por exemplo, se eu supor agora que a minha f, tá, de x é uma função constante, seja ela 3, por exemplo, o que pode ser, ou o que será a sua antiderivada? Em outras palavras, vamos de novo, né? Qual a função que eu derivo, né, que é a que eu quero descobrir, e que quando eu derivo essa função que eu quero descobrir, eu chego exatamente em 3. Né? Essa função só pode ser o 3x. Tudo bem? Então é assim que a gente vai sempre encontrar as antiderivadas, pensando num processo contrário, um processo inverso ao da derivação. E o nome já está dizendo, antiderivada. Tá? É isso que eu tenho que ter em mente no começo. Tudo bem? Vamos lá, mais uma. Qual a antiderivada de cosseno de x? Tá? Só pode ser o seno de x, por quê? Porque se eu derivo o seno, eu chego em cosseno. Qual a antiderivada de 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Por quê? Porque a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Tranquilo? Então tá. Eu vou continuar aqui, tá? Eu coloquei aqui reticências, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, né? Eu poderia fazer 5 horas de vídeo colocando funções e suas antiderivadas, respectivamente, tá? Mas a ideia é só essa, que eu pegue através daquilo que eu já sei. O que eu já sei é derivar, então eu preciso fazer a volta. Tudo bem, pessoal? Então tá, eu vou destacar essa função aqui em específico, tá? No caso, x² e 2x, ou seja, x² sendo a antiderivada de 2x e 2x sendo a derivada de x². Por que eu vou destacar esta função em específico? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu pegasse agora a função x² mais 2, tá? E derivasse, onde eu chegaria? Eu chegaria em 2x, porque a derivada de 2 é 0, a derivada de x² é 2x, então eu chegaria no mesmo lugar. Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Qual é a antiderivada de 2x? Aí vocês vão pensar, a gente acabou de ver que é x², mas se a antiderivada por definição é uma função cujo derivo e chego no 2x, poderia ser também x² mais 2. Tudo bem? Então eu começo a ficar com dúvidas aqui, porque nesse momento eu me dou conta que antes, quando eu tinha uma constante, eu quase que ignorava, quase não, eu ignorava na hora de derivar, porque a derivada de uma constante é nula. Só que agora eu tenho que levar em conta que quando eu faço a antiderivação, pode ser que essa minha função antiderivada tenha uma constante. Vou colocar outro exemplo, se eu colocasse aqui x² menos 3, essa também não poderia ser uma antiderivada de 2x? Claro que sim, porque quando eu derivar x² menos 3, vai dar 2x de novo, tá? A derivada de menos 3 é 0. E se eu colocar aqui, por exemplo, x² mais π, eu coloquei π propositalmente porque eu sei que π é uma constante,
a derivada de x² mais π também vai dar 2x. Se eu colocar aqui mais uma, x² mais 324, ou seja, uma constante, não interessa, uma grande no caso. Qual a derivada disso? 2x. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, independente da constante que eu somo ou diminuo, o padrão que eu vejo aqui é x² mais uma constante, tá? Exceto a primeira, ou se quiserem pensar que a primeira é x² mais zero, tá? Não tem problema nenhum, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que todas essas funções da coluna da direita são antiderivadas da função 2x. Porque todas essas funções da coluna da direita, se eu derivar, eu chego no mesmo lugar. Como assim? Se eu derivar a primeira, eu chego em 2x, a segunda em 2x e todas assim por diante. Tudo bem? E aqui eu acabo de criar um problema. Por que um problema? Porque, bom, eu não tenho uma única antiderivada. Quando eu perguntar para vocês qual a antiderivada de 2x, o que vocês vão ter que me dizer? x²? Ou vão ter que me dizer x² menos 3? Ou x² menos 2000? Então, não existe aqui uma única resposta. E essa é a primeira dificuldade que a gente encontra quando a gente começa a estudar a antiderivada ou propriamente as integrais. Então, aqui, de uma maneira geral, todas elas satisfazem o fato de que derivar f maiúsculo vai chegar em f minúsculo, tá bom? O que eu devo fazer ou como é que eu devo pensar de uma maneira geral? Eu tenho que entender todo esse padrão de todas as funções aqui e, de certa forma, entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui é que o padrão é x² mais uma constante. Ou seja, que constante? Não sei. Uma constante qualquer, tá? Desde que seja constante. Por quê? Porque a derivada da constante vai ser nula, tá? E não vai aparecer. Vai aparecer só o 2x. Tá? Por que 2x? Porque é a derivada de x². Então aqui a gente começa a ter o primeiro problema, né? Que é uma coisa que a gente não tinha em derivada. A gente precisa tomar muita atenção, tá? Para não esquecer que existe ou pode existir uma constante. Então, de maneira geral, a gente vai dizer, olha, a antiderivada de 2x é x² mais uma constante. Tudo bem? Então tá. Então sempre tem que levar isso em conta. Eu vou colocar aqui no canto e vou só dar uma ideia gráfica do que acontece aqui, por que isso vale também, tá? Vamos supor agora a função x², tá? Tá aqui. Vamos supor a função x² mais 2. A gente sabe que x² mais 2 é simplesmente, né, transladar verticalmente duas unidades para cima, tá? Ou x² menos 2, por exemplo, ou seja, colocar duas unidades para baixo. Todas essas três parábolas são muito similares, a menos, né, dessa translação vertical. E todas elas, se eu traçar, vamos pegar a primeira ali, a mais de cima, x² mais 2, se eu traçar num dado ponto x, tá? Uma reta tangente, ou seja, a inclinação dessa reta tangente vai ser a derivada, tá? Essa inclinação ela não vai mudar se eu pegar no mesmo ponto x da próxima parábola. E se eu pegar no mesmo ponto x da outra, também não vai mudar a inclinação. Tudo bem? De certa forma que eu vou poder afirmar que, olha, se for x² mais qualquer constante, eu pode ser uma constante que joga essa função lá para cima, ou que joga essa função mais para baixo, eu sempre vou ter a mesma inclinação. E isso responde àquilo que a gente está vendo ali do lado esquerdo. Ou seja, a derivada de x² mais qualquer constante vai ser sempre 2x. Ou seja, geometricamente a gente também acaba de comprovar que isso vale. Tudo bem? Então era só essa ideia que eu queria passar para vocês, para que não ficasse nenhuma dúvida. Tá bom? Então vamos colocar aqui as coisas de uma maneira um pouco mais geral, tá? Então eu tenho f maiúsculo e f minúsculo. O que eu sei? Eu sei que se eu derivar, tá, f maiúsculo, eu vou chegar em f minúsculo. Eu sei que se eu perguntar para vocês, né, a antiderivada, tá, de f minúscula, eu vou chegar em f maiúsculo, tá? E a gente chama de antiderivação, tá? Aqui nesse momento é muito importante, e eu vou fazer isso agora, nesse exato momento, trocar o nome antiderivação, tá, por integração, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então aí vem o termo integral, né? Daí vem essa nova nomenclatura que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá bom? Existem outros motivos, a gente também vai ver isso, mas de qualquer forma, a primeira vez que a gente enxerga, ou o livro escolheu assim, tá? A primeira vez que a gente enxerga o termo integração é aqui, tudo bem? Então tá. Então eu tenho que entender que é uma espécie de operação, uma operação que faz a ida, uma operação que faz a volta, tá bom? Então tá, essa operação, tá, da ida, tá, a gente faz o que? A gente deriva. Vou usar essa notação d sobre dx, tá? Deriva em relação a x, tudo que tiver dentro de um colchete. É como se eu pegasse e colocasse dentro daquele colchete o f maiúsculo e eu vou chegar aonde? No f minúsculo. Isso não é nenhuma novidade para nós, a gente já sabe derivar. Tudo bem? O que é novidade para nós é essa nova operação, tá? A gente vai chamar de integração e que o símbolo é esse S esticado, tá? Que é integração de somas, esse S vai vir lá das somas, mas enfim, agora depois eu falo disso, tá? Nesse momento eu quero só que lembre que o símbolo é esse. E o que a gente vai fazer dentro daquele colchete ali do símbolo de integração? Eu vou colocar o F minúsculo e o resultado vai ser
o f maiúsculo. Nesse caso, f maiúsculo mais uma constante. Tudo bem? Então aqui tem aquele dx ali no lado direito, é só para dizer que eu estou integrando em relação a x. Tá? A variável de integração aqui é x. Assim como a variável de derivação era x também na primeira anotação. Tudo bem? Então tá, vamos ver o seguinte. Pensa comigo, vamos pensar em alguns exemplos só para ver se a gente está entendendo mesmo isso de fato. Essa aula ela tem que ser bem devagar, ela tem que ser bem pausada para que a gente não tenha nenhuma lacuna nessa compreensão aqui. Tá? Então eu sei que ao derivar, por exemplo, x², eu vou chegar em 2x. Isso não é novidade nenhuma para mim. Tudo bem? Isso vocês estão acostumados a fazer, vocês já sabem. Tá? Então o que eu fiz aqui? Bom, é como se o meu f maiúsculo fosse o x² e o 2x fosse o meu f minúsculo. Tudo bem? O que é a volta ou a antiderivada ou para nós agora a integração? Tá? A integração ela é o seguinte, a gente vai ter aqui simplesmente 2x integrado, ou seja, eu quero me perguntar, eu estou perguntando que é a antiderivada de 2x e eu vou ter que responder que é x² mais uma constante. Tudo bem? Então, as duas coisas que eu fiz, tanto a derivada quanto a integral, elas são ida e volta. Eu só tenho que cuidar que a integral, no caso, eu tenho mais uma constante. Tudo bem? Para generalizar, pode ser qualquer constante ali, vai ser uma função que me dá como resposta a antiderivada de 2x. Tá bom? Então tá, vamos pegar mais exemplos, para ver se isso tudo que a gente está fazendo faz sentido. Agora vamos só de integração, para ver se a gente entendeu. Qual é a integral de 1 em relação a x? Então, 1 é a integral que eu estou perguntando, é a função, é o meu f minúsculo, tá? Dx é dizendo que eu estou integrando em relação a x. Em outras palavras, o que eu estou perguntando aqui é qual é a antiderivada de 1. Em outras palavras, eu também posso pensar assim, qual a função que eu derivo e dá 1? A resposta é x. Tá? Claro, quando derivar x vai dar 1, mas eu tenho que lembrar que tem que ter mais uma constante, porque se eu fizer x mais 5 e derivar isso, também vai dar 1. Tá? Então eu tenho que colocar sempre aquela constante ali. Tudo bem? Tá, vamos lá, um pouco mais rápido agora. Qual a integral de 3x²? Ou seja, em outras palavras, qual a função que eu derivo, tá? E me devolve como resposta 3x². Essa função todo mundo conhece, é x ao cubo. Tá? Quando a gente derivar x ao cubo, vai me devolver 3x². Tudo bem? Então, vocês nem se deram conta, mas já estão calculando a integral. Tá? É simples assim. A gente só tem que achar a sua antiderivada. Tá? E aí, claro, não pode esquecer que tem que colocar uma constante. O que mais? Integral de 1 sobre x. E a gente vai começar a sair aqui dos polinômios. Tá? Integral de 1 sobre x, todo mundo conhece, é quem mesmo? Logaritmo natural. Por quê? Porque a derivada de logaritmo natural de x é exatamente 1 sobre x. De novo, pela milésima vez, a gente não pode esquecer da constante. Tudo bem? Mais uma aqui, uma trigonométrica. Qual a integral de cosseno de x? Tá? Todo mundo sabe qual a função que eu derivo e dá cosseno de x. É uma função trigonométrica também, é o seno de x. Tá? Mais uma constante. Fechou? Então, assim, é relativamente muito simples integrar várias funções. Acontece que todas, sem tirar nem pôr, tá? Todas essas últimas 4 funções que eu coloquei aqui foram funções que eu escolhi muito especificamente, as suas antiderivadas eram realmente assim bem óbvias. É aquela antiderivada assim que eu já sei. Pode acontecer, da função que eu te pergunto, a integral que eu estiver te perguntando, não seja tão simples de fazer essa conta. Então a gente tem que ver quando isso acontece e como isso acontece. Tudo bem? Então vamos ver alguma coisa. Mas antes disso, tá? Eu só preciso, para que fique bem claro, colocar aqui uma anotação para vocês. Tá? A primeira anotação é aquela que eu falei antes, que quando eu derivo f maiúscula, eu chego em f minúscula. E a segunda delas, é a anotação, essa sim é a nossa novidade, é quando eu integro f minúscula, eu chego em f maiúscula mais uma constante c. Então guardem essa anotação especificamente aqui, que está do lado direito, tá? Principalmente a da segunda linha, porque essa é a que nós estamos aprendendo hoje e essa é que nós vamos usar, ou seja, eu pergunto a integral de f minúscula, quem é a resposta é f maiúscula que vai ser a sua antiderivada, tá? Como nós estamos trabalhando com integral indefinida ainda, vai ter uma constante c. Depois eu falo que vem a ser a integral definida. Mas isso para nós aqui é o resultado de uma integral indefinida, tá? Que é o nome dessa seção. Tudo bem? Então vamos para mais exemplos. Agora não tão triviais. Tudo bem? Se eu perguntasse para vocês aqui qual a integral de x ao quadrado, aí alguém vai dizer assim, não está faltando um 3 ali? Não é que está faltando um 3, na verdade não está faltando nada. Eu posso perguntar a integral de qualquer função.
Tá? A questão é que se tivesse um 3, seria mais óbvio, mais fácil, mais rápido. Né? Porque a gente saberia, olha, 3x², a integral disso só pode ser de cara, né, x³. Daí vai dar exatamente 3x². Tudo bem? Agora eu estou perguntando exatamente qual a integral de x ao quadrado. Né? E a pergunta que fica aqui, ou a resposta aqui, caso não tenha se dado conta, vai ser x ao cubo sobre 3. Por quê? Tá? Por que x ao cubo sobre 3? O que tem a ver aquele 3 ali embaixo? Pela regra de derivação, quando eu derivar x ao cubo sobre 3, né, pela regra da potência que a gente chama, aquele 3 cai para frente. Né? Então eu vou ter 3x² sobre 3. E 3x² sobre 3, a gente vai ver que o 3 de cima cancela com o 3 de baixo e vai me resultar, adivinha em quem? Exatamente em x ao quadrado. Então eu estou dizendo para vocês que a antiderivada de x ao quadrado é x³ sobre 3. Claro, de novo, mais uma constante. Tudo bem? Por quê? Exatamente pelo que eu falei. Tá bom? Porque a derivada de x³ sobre 3 vai dar 3x² sobre 3, que vai se cancelar e vai dar x². Tá bom? Vou pegar uma potência um pouco diferente, mas ainda assim uma potência, ainda assim um polinômio. Qual a integral de x na 5? Em outras palavras, qual a função que eu derivo, né, e que me resulta em x na 5? Tá? O processo é exatamente o mesmo. Vai ser x na 6 sobre 6 mais uma constante. De novo, vamos um pouco mais rápido aqui. Por quê? Porque x na 6 sobre 6, quando eu derivo, vai ficar 6x na 5 sobre 6. Esses dois 6 vão se cancelar e vai me sobrar apenas o x na 5. Tá? E aí vocês acabam entendendo que para qualquer potência já vai ter um padrão. Né? Assim como eu tinha uma fórmula de derivação para x na n, a gente vai obter também uma fórmula de integração para x na n também. Aqui não vai ser igual, obviamente, né? Mas tem as suas similaridades. Por exemplo, o que vocês esperam que seja a fórmula que vai vir agora, ou o resultado disso aqui? Se vocês olharem o padrão, x ao quadrado, integral disso é x³ sobre 3, x na 5, integral disso é x6 sobre 6, se fosse x na 9, integral disso seria o quê? X na 10 sobre 10. Então, assim, se for x na n, vai ter que ter uma potência maior, dividido pelo mesmo valor dessa potência. Então, x na n, integral, tá, vai ser x na n mais 1 sobre n mais 1. Porque quando eu derivar isso, aquele n mais 1 vai cair para frente, vai cancelar com n mais 1 de baixo e vai diminuir um valor, ou vai diminuir uma unidade da potência, que vai voltar, então, x na n mais 1, menos 1, vai voltar para x na n. Então, essa, tá, é a fórmula mais usada, pode anotar aí, em integração. Tá? É a fórmula da integral de x na n. Tá? Ela só não vai valer para n igual a menos 1. Tá? Por vários motivos. Né? Um está bem óbvio aqui, porque se n for menos 1, eu vou ter uma divisão por zero na minha resposta, não poderia. Tá? E n menos 1, né? Isso seria o quê? X na n com n igual a menos 1 seria x na menos 1, que é 1 sobre x, que a gente inclusive já sabe que a integral de 1 sobre x é o logaritmo natural de x. Então é a exceção à regra quando n for menos 1. O resto tudo está liberado. Tudo bem? Então essa aqui é uma fórmula para guardar. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou, antes de continuar com mais exemplos, eu vou terminar a aula com exemplos, mas eu gostaria de colocar aqui duas propriedades. Tá? O livro coloca como 3, mas eu vou colocar como 2, que é a mesma coisa. Tá? Quando eu tenho a integral de uma função qualquer, tá? E antes disso essa função é multiplicada por uma constante, essa constante vai ser multiplicada lá no final pela sua antiderivada. Então a gente não precisa se preocupar com essa constante. Em outras palavras, é isso que eu quero dizer. E outra coisa é quando eu tenho integral de uma soma ou uma subtração, a resposta vai ser a soma ou a subtração das antiderivadas. De novo, mais a constante c. Tá? Então, como é que eu enxergo isso com alguns exemplos? Vamos lá? Eu vou colocar aqui um exemplo bem simples. Tá? 7x na 4 dx, ou seja, a integral de 7x na 4. Então, pelo que eu acabei de ver, muito provavelmente a minha resposta vai ter que ter um x na 5. Só que tem um 7 na frente. Esse 7 só me atrapalha. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente pode se dar conta. Eu acabei de ver ali que a primeira propriedade diz que quando eu tenho uma constante, essa constante só vai se manter multiplicando a sua antiderivada. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai previamente, tá, poder extrair essa constante da integral, tudo bem? E se preocupar de fato com a integral de x na 4. Tá? Porque isso, de novo, pela primeira propriedade ali, eu só vou manter a constante multiplicando a minha antiderivada. Então, a integral de x na 4, pela fórmula que está ali em cima, tá? Na fórmula de x na n, eu sei, vai ser o quê? Vai ser x na 5 sobre 5. Só que eu não posso esquecer que tem um 7 multiplicando. Tudo bem? Então, vai ficar 7x na 5 sobre 5. Se você ainda não acredita em mim, não tem problema nenhum, pode derivar 7x na 5 sobre 5 para ver que vai dar 7x na 4. Tá? De novo, né? Não esqueçam da constante c. Tudo bem?
Segundo, agora eu tenho uma soma, né? Agora eu tenho uma mistureba mais ou menos dessas ideias. Então eu tenho a integral de um polinômio, claramente, né? Mas o polinômio é por uma soma, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar o primeiro fato de que eu posso extrair, e já vou usar as duas coisas juntos, tá? Então a integral dessa soma é a soma das integrais, tá? Tem constante nas duas, tira a constante para fora e se preocupa com a integral de x na 5 e com a integral de x, que ambas eu sei pela regra lá de cima à esquerda, tá? Então aqui vai dar o quê? Vai dar 4 vezes x na 6 sobre 6 mais 5 vezes x quadrado sobre 2, tá? E tudo isso mais uma constante. Fechou? Vamos pegar uma um pouquinho diferente agora. Qual a integral de 6 vezes seno de x dx? Né? Bom, de novo, posso usar a propriedade da constante, né? E aí eu vou me preocupar só com a integral de seno de x. A integral de seno de x, ela não é assim tão óbvia, né? Vocês devem estar pensando, olha, derivo o seno da cosseno. O que será que eu derivo que dá seno? Vocês podem lembrar que a derivada do cosseno é menos o seno. Então seria muito bom se ao invés de seno fosse menos o seno. Mas não tem problema, a gente pode fazer isso. Se a gente multiplicar por menos 1 e por menos 1, tanto dentro e fora, né? Eu vou estar mantendo essa igualdade. Então eu tenho um menos 1 que eu multipliquei pelo 6 e um menos 1 que eu multipliquei pelo seno, né? Porque esse menos 1 vezes menos 1 dá 1, então não tem nada errado nisso. E agora está bem óbvio, aquele menos 6 vai ficar ali, que é uma constante. E a integral de menos seno de x, essa sim eu sei, tabelado. Essa quem é? Essa é o cosseno. Por quê? Porque quando eu derivo o cosseno eu chego exatamente em menos seno. Então aqui eu chego que isso é menos 6 vezes cosseno de x mais constante. Tudo bem? Então assim, pessoal, nessa seção, tá especificado lá no livro, vocês podem olhar, todas as formas, vai ter uma tabela enorme, tá, de integrais, que nada mais são do que a volta da tabela que vocês já sabem de derivadas. Por exemplo, vai ter uma tabela para integrais trigonométricas, tá? Por quê? Porque vai ter uma tabela, porque tinha previamente uma tabela de derivadas trigonométricas. Então a volta é a tabela das integrais. A única grande diferença é que vai ter mais uma constante e assim por diante, tá? Então vai ter lá, por exemplo, na tabela vai ter a integral do seno, né? Ou do menos seno, perdão. Vai ser cosseno, tá? A integral do cosseno vai ser seno. A integral de x na n, essa está aqui, por exemplo, x na n mais 1 sobre n mais 1 mais constante. Né? Então tudo isso é a volta. Então eu não me dei o trabalho de colocar a tabela aqui, porque primeiro está no livro e segundo é exatamente igual a das derivadas, só são simplesmente a volta delas. Tudo bem? Então tá, a gente se vê na próxima aula.